Olha, amados, será para eu pensar como que o ano fez assim, ó, voou. Último domingo do mês de novembro, semana que vem, a semana que está entrando já, né, já é dezembro, mês tão especial, por vários motivos, entre eles também meu aniversário, mas aniversário da Light, olha só, tanta coisa boa, mas glória a Deus por mais um domingo estar aqui, é sempre um grande desafio. Glória a Deus pelos pastores Mateus e Dani, que estão chegando, já estão chegando agora, chegando aqui para esse culto tão poderoso, e pela confiança, pelo sempre estar encorajando. E hoje, queridos, quero falar sobre boas notícias. Quem que gosta de ouvir boas notícias? Quem gosta? Parece que é óbvio, mas tem gente, já viu que tem gente que parece que é redator, nem sei se existe mais, aquele jornal Super. Você lembra do jornal Super? Era 3 coisas, uma eu não vou falar, mas 2 coisas tinha naquele jornal. Ou era notícia ruim, sangue, violência, tragédia e futebol. Cruzeiro caindo, despencando, Atlético subindo. Era praticamente só isso a manchete daquele jornal. Praticamente só isso. E tem gente que parece que é redator desse jornal, que vai só dar notícia ruim. Tem gente que tem um ouvido bom para notícia ruim e um ouvido fechado para notícia boa. E isso não é bom. Porque bom mesmo é você ser ouvinte de notícias boas e também proclamador de notícias boas. Tem gente que é tão assim para notícia boa, então igual aquela história do Joãozinho. Joãozinho chegou em casa, felizão, mãe, hoje eu brilhei. Hoje eu destaquei. Ela falou, ai filho, ela pensou, não falou, que milagre é esse? O que aconteceu? Aí ele falou assim, a professora lançou uma pergunta, que somente eu levantei a mão, mãe. Ela, uau, que pergunta, meu filho? A professora perguntou, quem aqui não fez o para casa? Mas, queridos, brincadeira à parte, hoje eu quero falar sobre boas notícias, notícias boas, boas novas. E como é bom ouvir boas notícias, como é bom ouvir novidades, como é bom você receber, eu também acredito que é muito bom você dar notícias boas. Imagina a sua semana, começa hoje e amanhã, numa segunda-feira, o RH te chama para conversar. Mas se você é um ouvinte de notícia ruim, você vai gelar a espinha. Mas se você é um cristão cheio de Deus, você, opa, tem uma coisa boa lá. E você senta lá e fala, olha, você acaba de receber um bom aumento. Olha que coisa boa. Ou então, você está à procura de uma promoção, encontra a promoção. Ou aquele exame de gravidez positivo para quem está esperando por uma gravidez. Ou então, aquela aprovação no vestibular para aquele que está estudando há tanto tempo. Como é bom receber notícias boas. Como é bom, como não tem preço você acordar, você no meio do seu dia receber aquela notícia pela qual você tanto esperava. Isso é maravilhoso. Notícias boas sempre são bem-vindas. E notícias boas de uma forma mais profunda ainda, melhor ainda. Talvez você entrou aqui para quem está perdido, ser encontrado. Para quem está à procura, como aquele filme, à procura da felicidade, eu quero dizer que a felicidade está ali em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, Jesus fala como encontrar a felicidade. Talvez pessoas estão procurando por uma transformação de vida, talvez outros estão procurando por paz, procurando por encontrar vida e vida plena, procurando por encontrar alegria, pois estão presas em laços de tristeza e depressão. A quem está procurando por notícias de justiça, por notícias de milagres. Eu tenho uma excelente notícia para todos. Hoje é dia dessas boas notícias chegarem até você. Hoje é dia de boas notícias chegarem. E algo interessante. Você sabia que na Bíblia tem 4 livros que tem no seu nome boas novas, boas notícias? A Bíblia tem 4 livros que tem como primeira palavra, primeira descrição, boas novas. Você está perguntando, uai,
Pastor Lucas, eu olho no índice aqui da Bíblia, não tem não. É porque ela está com a palavra Evangelho, o Evangelho segundo Lucas, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. E Evangelho, em grego é Evangelho, que significa boas novas, boas notícias. E por que começa o Novo Testamento com 4 boas notícias, 4 livros de boas notícias? Porque o Velho Testamento, ele é todo de uma forma teológica, ele é subdividido, trazendo, apontando para a espera do reino de Deus, a espera de boas notícias. Então, quando nós vemos ali os primeiros, se não me engano, 39 livros do Velho Testamento, eles estão todos apontando a expectativa de uma boa notícia. Porque Deus criou o mundo. Deus, ele nos deu, colocou Abraão como o pai da fé ali para começar uma família, para começar uma nação, mas o povo pisa na bola, vacila por várias e várias vezes, se tornando escravo, sendo exilado. E ali os profetas vêm e começam a trazer, olha, por maior que possa ser a dor de hoje, por maior que possa ter sido os erros que a nossa e as gerações do tempo passado cometeram, há uma esperança, há uma boa nova e ela vai chegar. E assim o Novo Testamento ele começa anunciando as boas novas. E no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 10 ao 11, podemos ver isso. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha, queridos, o propósito do Evangelho, das boas novas, não é somente trazer uma boa notícia, uma boa nova para você, mas sim um convite para que eu e você possamos fazer parte e vivenciar essa boa nova. E aí, quando nós olhamos, trazendo só uns dados, esses 4 livros chamados de Evangelho, os 3 primeiros foram escritos de forma cronológica, Mateus, Marcos e Lucas, e eles são considerados sinóticos, eles são muito parecidos, eles trazem relatos dos mesmos fatos. Mateus foi escrito de uma forma tentando mostrar para todo o judeu daquele tempo que Cristo era o Messias, o novo Moisés e o Deus conosco, para que eles pudessem ver em Jesus a salvação. Marcos, o discípulo João Marcos, ele era discípulo de Pedro, e ele escreveu após ouvir relatos de Pedro, e ali ele traz as mesmas questões como Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Salvador, aquele que morreu e trouxe uma nova Páscoa. Essa estrutura de Filho de Deus, Filho amado, o Salvador e aquele que morreu e ressuscitou, trazendo a nova Páscoa, está tanto no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas. Lucas é um historiador e ele começa escrevendo aos teófilos. Teófilos são amigos de Deus. É para todos aqueles que estão tendo uma experiência com Deus, para que eles possam ouvir uma biografia, os relatos de Jesus. E João, o apóstolo amado, o discípulo amado, após ele ver esses 3 livros, os relatos de historiadores e teólogos dizem que ele escreveu então para mostrar o Deus poderoso, o Deus vivo, Yahvé, o Deus que é amor, que é poder, que é justiça e que é salvação. E assim, esses primeiros 4 livros da palavra de Deus são repletos de boas novas. São repletos de boas novas que mudou a história da humanidade, inclusive mudou o calendário da humanidade, que é antes e depois de Cristo. E eu quero abordar uma ótica de fatos de boas novas que chegaram até a nós. Quando nós lemos o Evangelho, que diz, ele é riquíssimo, tem tanto tesouro, tanto poder em toda a palavra, mas destacando aqui esses 4 livros que dá para fazer uma mensagem de um ano inteiro só sobre o Evangelho. E eu quero destacar 4 pontos que eu acredito que são essenciais para que eu e você possamos viver uma vida plena, uma vida abundante em Deus. E a primeira boa notícia que está nos 4 evangelhos é que Cristo veio para nos salvar. A nossa condição humana, ser ter um encontro real com Jesus, é voltada, infelizmente, para uma tragédia, para o pecado.
para os nossos próprios prazeres, para uma vida egoísta, vazia, ao mesmo tempo cheia de hedonismo. Hedonismo é você idolatrar o seu próprio prazer, é você vivenciar tudo para satisfazer a sua vontade, os seus prazeres. Uma vida sem Jesus é uma vida de fake news, é uma vida de mentiras, é uma vida incompleta. Mas o Evangelho é de boas novas, é a boa notícia. A notícia é, como diz todo bom mineiro, a notícia boa demais da conta, só. É que o Deus Todo-Poderoso enviou o seu único Filho para nos salvar. Ei, tem salvação. Ei, em Cristo nós encontramos salvação para nós. Em Cristo há salvação para a nossa casa, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Em Cristo há salvação. E essa salvação é para todos. Quando você lê o Evangelho, você vê a salvação chegando ao religioso, Nicodemos. Você vê chegando ao corrupto, Zaqueu. Você vê chegando a uma mulher de má fama, a mulher samaritana. Você vê chegando aqueles que estavam isolados à margem da sociedade, aqueles que eram deficientes, pobres, miseráveis. A salvação chegou para todos, para todas as classes sociais, para todas as condições humanas. A salvação de Cristo é para todos que creem nele como único Senhor e Salvador. Então a boa notícia é: existe salvação. Em Lucas capítulo 19, verso 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Em João capítulo 1, verso 12, contudo, os que receberam, os que creram em seu nome, lhes tem direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso reconciliador. Mas como então vivenciar essa salvação? Como então viver essa boa notícia? Porque a boa notícia não chega só para ser recebida, mas para ser vivenciada. É através da graça, é pela fé em Cristo, mas é fé de verdade, é fé mesmo. Não é uma fezinha, não é sobre assim, eu curto Jesus. Não é um flerte com o cristianismo, é reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. É também reconhecer a sua condição humana, pecadora, e decidir por uma nova vida, uma vida abundante em Cristo. É arrependimento genuíno, é metanoia, é uma mudança de mente, de coração, de propósito, de atitude. Não tem como eu pensar assim: Cristo me salva. Pensa em uma pessoa que está se afogando, está lá no mar, cismando a pegar esse jacarezinho sem saber nadar, e ela está lá, e ela afoga feio. Vem aquele salva-vida, faz massagem cardíaca, respiração de boca a boca, em nome de Jesus, não precisa. Fala: salvou aquela pessoa que afogou, salvou. Ai, eu estou salva, muito obrigado, salva-vida, valeu. E volta para o mar para se afogar de novo. Não faz sentido ela voltar para o mesmo ponto onde ela estava perdida, onde ela estava em perigo. Não é algo não é algo lógico. Da mesma forma, Cristo não nos salvou para voltarmos à velha natureza. É necessário uma nova vida, atitudes, mentalidade. A salvação é um estilo de vida vivenciada e renovada diariamente. Todos os dias eu preciso renovar que em Cristo me salvou. É uma nova vida, na verdade, a verdadeira vida, porque sem Cristo é uma subvida, mas é importante todos os dias eu vivenciar essa vida. E é importante destacar que é um processo. Ninguém do dia para a noite vive uma transformação completa, mas é importante todos os dias você renunciar, você vivenciar o Evangelho, você vivenciar uma nova vida, você dizer: não sou aquele velho homem. Todos os dias nós precisamos matar o velho homem. Se eu não me engano, agora não lembro se foi Calvino ou Lutero que falavam que o velho homem, ele cisma em saber nadar, porque ele é afogado e quer voltar a vivenciar. Por isso é importante todos os dias decidirmos por Jesus. Todo dia é necessário decidir, é necessário, entregar por completo a vida para Deus. Porque é algo incomparável, é aquilo que Deus tem para nós. Então todos os dias vão ser necessários renúncias, vão ser necessários
dizer não a algumas coisas, não por regras, não por peso, não por lei, mas por uma decisão incomparável, inimaginável, imensurável, que é uma vida com Jesus. Às vezes, tem pessoas que não conseguem perceber o que elas precisam, é da salvação em Cristo. E às vezes tem pessoas que estão correndo atrás de coisas vazias, de coisas momentâneas, da própria carne. Às vezes é miticismo, às vezes é balada, às vezes é uma terapia, nada contra a terapia, tá? Mas tem pessoas que acreditam que a sua salvação vai estar na terapia. Tem pessoas que acreditam que a sua salvação vai estar no coach. E tudo isso é bom, tanto de uma forma sábia, de uma forma quando é necessário, terapia, coach, existem coaches bons. Mas o que eu quero dizer é que a salvação, a essência do homem e da mulher está em Cristo. E às vezes pessoas não conseguem perceber que está em Cristo, estão correndo atrás de coisas, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de prazeres, de relacionamentos, achando que isso é o que vai completar, o que vai satisfazê-las. Mas seremos plenamente satisfeitos, felizes em Cristo. Então tem uma boa nova, nós temos um Salvador, Jesus veio para salvar, reconheça Cristo como o verdadeiro Salvador. Viva diariamente a salvação, a nova vida em Cristo. E algo que é muito interessante, eu não vou ler pelo tempo, mas Cristo, Ele não veio somente para salvar a sua alma, não veio somente para salvar a sua vida espiritual, Cristo veio para nos salvar por completo. No livro de Lucas, capítulo 5, há a história de 4 amigos, que estão com um amigo que ele é paralítico, ele não anda, e eles ficam sabendo que Jesus estava ali em Cafarnaum, eles querem levar esse amigo até Jesus, só que eles vacilaram, não chegaram cedo, chegaram em cima do horário, ou atrasados, porque a Bíblia diz que estava lotado a casa, não tinha como entrar, tinha só como ficar ouvindo ali, por redondeza. O que eles tiveram ideia? Amigos persistentes, você precisa ter um amigo como esses 4 amigos. Amigos que vão pagar um preço por você, amigos que vão estar com você em todo o tempo, em toda ocasião. Esse amigo sobe até o telhado, tira a telha, amarra esse paralítico, esse deficiente numa corda e vai descendo com ele. Imagina que no meio desse culto aqui, ó, sai o telhado, cai uma pessoa aqui na frente, pá! Foi isso que aconteceu, gente. Que coisa doida. O Evangelho é maravilhoso, o Evangelho é poderoso. E aí Jesus, vendo aquele jovem, e vendo fariseus, pessoas que estavam procurando uma brecha para pegar uma pegadinha em Jesus, Jesus fala assim: ei, filho, os teus pecados são perdoados. O que eles não estavam falando? Salvação chegou para você. E aí o pessoal fala: como assim, é filho de Deus? Mas Jesus não terminou com isso. Havia uma necessidade sobre aquele homem. Ele precisava de uma salvação também na sua vida física. E Jesus virou e falou assim: ei, levanta-te e anda, pega sua maca e pode ir para casa. E a Bíblia diz que instantaneamente ele levantou, pegou a maca e foi glorificando a Deus. E todos ficaram perplexos, todos ficaram impressionados com o poder de Deus. Eu quero dizer para você que a salvação de Cristo na sua vida não é só para a sua vida espiritual. Jesus deseja transformar o seu casamento. Jesus deseja transformar a sua vida. Se você precisa de cura, Ele quer cura para você. Se você precisa de transformação, é transformação, libertação, é libertação. Cristo é a resposta completa para a sua vida. Então, queridos, a primeira boa nova é que Cristo veio para nos salvar. Cristo é o nosso Salvador e a boa nova chegou a todos, amém? E aí vem a segunda boa notícia, que é interligada com a primeira. Cristo não veio só para ser o Salvador. Cristo não veio só para te salvar, mas Cristo veio para ser o nosso Senhor. Em Isaías capítulo 9, que anuncia essa boa nova, já é um spoiler do que estava por vir. Ele fala, Isaías capítulo 9, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz.
Em Lucas capítulo 1, verso 30 ao 33, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Em Apocalipse 19, é melhor ainda, em seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, ao Rei dos Reis. Glória a Deus. Além de reconhecer Cristo como Salvador, a boa nova é que Cristo veio para ser o nosso Senhor. E reconhecer Jesus como Senhor é reconhecer a sua autoridade. E o que isso significa? Significa que quando reconhecemos Cristo como Senhor, é que nós entregamos a nossa vida por completo para Ele. E como prática nos submetemos não mais à nossa vontade, ou achismos, ou às nossas opiniões, mas sim à palavra viva e à vontade soberana de Deus. Ter Cristo como Senhor é reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, veio dEle. Portanto, quem tem Cristo como Senhor, agora não está mais desprotegido, não está mais independente, não está mais só. Porque quando nós não reconhecemos Cristo como Senhor, nós estamos longe da sua autoridade, longe da sua proteção, longe da sua, vamos dizer assim, da sua jurisdição. Nós estamos à mercê do mal, à mercê de Satanás e o seu reinado de trevas. Mas quando nos submetemos a Cristo como Salvador e Senhor, nós estamos debaixo do seu poder, debaixo da sua graça, debaixo da sua autoridade. E como que é isso? Um exemplo bem simples. Imagina você estar dirigindo, e aí tem uma blitz à sua frente, e vem o policial e fala, para você parar. Mas você é uma pessoa de opinião forte. Você já viu todas as leis de trânsito no YouTube. Você já zerou o YouTube. Você já zerou várias pessoas legisladoras de trânsito. Você viu que, não, eu vou parar não. Quem esse policial pensa que é? Vou seguir direto. É ilógico? É inteligente? Não. Qualquer pessoa em sã consciência que não deve nada à justiça vai parar ali. Por quê? Porque ela está submetida à autoridade daquele policial. Estamos submetidos àquela autoridade, então nós somos legislados por essa autoridade. E assim paramos, executamos todo o protocolo de uma blitz. Da mesma forma, quando nós reconhecemos Cristo como Senhor, nós nos submetemos à sua palavra, aos seus princípios, aos seus ensinamentos, e não mais aquilo que nós achamos. Porque, queridos, a nossa natureza humana, a nossa carne, como o pastor Mateus fala, a nossa carne, ela vai pedir, a carne vai falar alto, vai falar assim, não segue a palavra de Deus. A carne, gente, ela vai querer aquilo que é prazeroso, a carne vai querer seguir o instinto. Um exemplo muito prático, o instinto humano é de vingança, é de retorno. Pagou mal, devolve com mal. Não leva desaforo para casa. Me fechou, vou fechar, vou brigar. A natureza humana, ela vai sempre querer devolver com a mesma moeda. Mas a natureza divina fala para pagar o mal com o bem. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor é um princípio totalmente diferente desse mundo. Em Mateus capítulo 18, verso 21, 22, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Mateus 18, 21, 22, Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 está bom, né, Jesus? Pedrão perguntou. Jesus respondeu, digo a você, Pedrão, não até 7, mas até 7 vezes 70, ou 70 vezes 7. Ou seja, quando nós submetemos ao Senhor, nós estamos nos submetendo àquilo que é a sua palavra, até o próximo ponto que eu vou falar um pouco sobre isso, aos princípios da cultura do céu. E a cultura do céu é perdoar, a cultura do céu é você renunciar, a cultura do céu é você oferecer outra face, a cultura do céu é você ser generoso, a cultura do céu é você amar.
Então, quando eu tenho Jesus como Salvador, a primeira boa nova, como Senhor, a segunda boa nova, eu pertenço a Cristo, e Ele é meu Senhor, é meu Deus vivo. E por isso eu reconheço como confissão de fé, e queridos, mais uma boa nova, próximo domingo, dezenas de irmãos aqui batizando, confessando Jesus como único Senhor e Salvador. Isso é uma das coisas mais lindas da vida cristã. E quando eu reconheço isso, eu batizo, eu faço a confissão de fé, eu estou dizendo que eu estou entregando tudo, é tudinho, é 100% para Deus. É reconhecer e entregar que tudo vem dEle, as minhas emoções, aflições, meu casamento, no meu caso as minhas filhas, os dons, talentos, emprego, renda, tudo que eu tenho vem de Deus, e por isso sou grato a Ele, sou consagrado a Ele, me submeto a Ele. Quando eu vivo essa boa nova, eu estou vivenciando que eu sou integralmente de Deus, e eu confio não somente na provisão, mas no provedor. Mas, queridos, uma prática que é muito importante é compreender que isso é integral. Às vezes podemos ver pessoas que estão patinando na vida com Jesus, estão como se estivesse correndo na esteira, correm quilômetros, mas não saem do lugar. Por quê? Porque elas não estão entregando tudo para Deus. Porque às vezes está uma entrega parcial. Ela quer ser dependentemente parcial e se torna independentemente completa de Deus, porque ela não quer entregar, talvez, tem algum pecado que ela não quer entregar, talvez ela não quer entregar alguns relacionamentos tóxicos, talvez ela não quer entregar algumas questões sobre, talvez tem gente que não quer entregar, queridos, as suas finanças a Deus. Tem gente que acha que aquilo é dela, e não é tudo que vem de Deus. Tem gente que não quer confiar em Deus como seu único Senhor. Tem pessoas que querem negociar o senhorio de Cristo. E isso se torna, muito obrigado, querido, isso se torna um perigo, isso se torna um problema, quando nós queremos negociar o senhorio de Jesus. Porque o convite de Deus é uma vida não parcial, mas integral. Tem gente que está tentando, sabe, não quer entregar os filhos. Ou tem gente que quer tomar todas as decisões pelos filhos, e por isso vive uma vida travada. Entregar a vida é uma mentalidade integral. Eu tenho Cristo como Senhor e eu me entreguei espiritualmente, sim. E ter Cristo é entregar e confiar, submeter a Ele tudo. Confiar nas suas emoções, seus relacionamentos, sua vida espiritual, sua vida financeira, sua vida profissional, seu casamento, seus filhos, tudo é tudo. E quando nós entregamos tudo, nós somos surpreendidos pela provisão e pelo agir de Deus. E entregar, queridos, não significa não fazer nada, mas é uma atitude alinhada à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Então, as primeiras duas boas novas é: Jesus veio para salvar, Jesus veio para ser o Senhor. E a terceira boa nova: Cristo veio estabelecer o seu reino em nós. Marcos capítulo 1, verso 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Em João 3:3, quando Jesus conversa com Nicodemos, em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E em Mateus capítulo 6:33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. O reino de Deus veio para estar em nós, para hoje. O reino de Deus não é só... O que não é o reino de Deus? O reino de Deus não é uma questão somente política. O reino de Deus não é uma questão somente para a eternidade. O reino de Deus é para agora e para a eternidade. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus está naqueles que são filhos adotivos e filhos que vieram através do sangue de Jesus na cruz. Nós recebemos e podemos estabelecer o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O apóstolo Paulo, em Romanos 14, verso 17, ele fala: pois o reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. John Piper, ele tem uma afirmação que o reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus, queridos, é a cultura do Rei Jesus, estabelecida sobre aqueles que fazem parte do seu reino. Um exemplo simples, talvez bobo: no Reino Unido, é estabelecido que a direção
não fica do lado esquerdo, mas sim do lado direito. É a mão invertida, é a direção invertida. Então, quando você pode ser brasileiro, pode ser americano, pode ser chinês, você chegou no Reino Unido, seja na Inglaterra, no País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, você tem que submeter àquela cultura. Aquela cultura significa que dirigir do lado direito. É algo que faz parte daquele reino. E algo que faz parte do reino de Deus é a cultura celestial, é a cultura, é a mentalidade, são os hábitos de Cristo. Então, o reino de Deus é vivenciar a cultura de Deus aqui na terra. E quando nós vivenciamos essa boa nova, nós vivenciamos como embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Nós somos representantes, não mais, eu não sou representante somente do CPF do Lucas. Eu sou representante de Cristo aqui na terra. Aonde eu estou, quer seja o meu trabalho, eu não divido, eu não tenho uma dicotomia assim, agora eu entrei na empresa, eu vou deixar o cristão ali. Aqui eu sou o CPF Lucas, só trabalho. Não, agora eu cheguei em casa, aqui eu sou o marido da Poliana, eu não vou ser, aqui eu não sou do reino de Deus. Não, eu sou do reino de Deus, sou representante do reino de Deus, onde eu estou, onde quer que eu esteja, como embaixador. O embaixador dos Estados Unidos, da Inglaterra aqui no Brasil, ele representa a Inglaterra, ele representa os Estados Unidos. Nós, como cristãos, somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus é considerado como um reino de ponta cabeça. Tem até um livro sobre isso, de Donald, agora eu esqueci o sobrenome dele, é um pouquinho mais difícil, eu vou passar essa vergonha não, né? Mas tem um livro muito interessante do reino de ponta cabeça, que é sobre o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça quando é comparado com o reino desse mundo, com a nossa sociedade, com os padrões humanos. O reino de Deus, aquele que talvez no mundo natural é pequeno, no reino de Deus é grande. O que é pequeno para o mundo é grande para Deus. Nos dias de hoje, é natural, infelizmente, terrivelmente, é natural a comparação. É natural as pessoas se compararem, ficarem se medindo e serem cheias de insatisfação. Redes sociais, no trabalho, às vezes ambientes familiares, as comparações de uma forma errada vão nos contaminando, vão nos poluindo e vão nos tornando talvez pessoas gananciosas, talvez infectados por insatisfação, por inveja. E isso faz parte do reino desse mundo, mas no reino de Deus não tem espaço para comparação tóxica. No reino de Deus tem espaço para inspiração e cooperação. A Bíblia nos ensina a nos alegrar com aqueles que estão crescendo, aqueles que estão bem. No reino de Deus, é invertido sobre o reino desse mundo. Na sociedade, quem é o mais valioso? Quem serve ou quem é servido? Quem é servido. Você vai no melhor hotel que existe, paga uma fortuna, uma nota lá tal, algo maravilhoso, você é servido de uma forma excelente, mas quem está sendo valorizado? Aquele que está sendo servido. Mas no reino de Deus, quem é o mais valorizado? O que serve ou o que é servido? Mateus 23:11, maior entre vocês deverá ser o servo. E servir, queridos, não é função, é estilo de vida, é uma lifestyle, é um estilo de vida, uma forma de viver. Como você está vivenciando essa cultura de servir? Vou apertar mais para os homens, em casa. Como que está sendo? Você também, esposa, como você está servindo o seu marido? Porque servir, queridos, é um estilo de vida. Como você está servindo os seus amigos? No seu trabalho, na igreja, na família da fé. Por falar nisso, nós tivemos uma pesquisa no nosso Instagram, devemos postar essa semana de novo. Então, olha, fique ligado no Instagram, você já recebeu do seu líder de célula, se não recebeu, nos procure. Vai estar no Instagram, vai ter lá um formulário que o querido irmão Romulo preparou ali, onde você pode entrar e clicar, e nós temos diversos ofícios, e todos vocês são muito, muito bem-vindos em qualquer um desses ofícios. Então, fique ligado nas redes sociais, se inscreva, faça parte de um dos ofícios da Light, porque amar é servir, servir é amar. E esse é o convite para vivenciar essa cultura do reino de Deus. O reino de Deus, queridos, nós vemos que de ponta cabeça é servir, em vez de procurar somente ser servido. O reino de Deus também é um reino de puro coração. Nas bem-aventuranças,
de Mateus 5,18, Jesus fala: bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Em Lucas 18,16, mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence às que são semelhantes a elas. E o que é ser como uma criança? É ser pura, é ser inocente, é não desejar o mal, é não trazer consigo pré-julgamentos, preconceitos, é não ter interesses maquiavélicos. Às vezes nós, sem perceber, estamos fazendo somente aquilo que nós vamos ter um retorno. Qual que é a natureza humana? Vou fazer isso, tem um trabalho para você fazer na empresa, aí você vê, se eu fizer esse aqui eu vou ganhar coisa em troca, esse eu não vou ganhar muito, vou escolher esse. Isso não é errado, é errado se você vive movido por isso. Então eu só vou fazer, deixa eu ver, isso aqui, o que eu vou ganhar em troca? Vou ganhar uma coisa boa, então vou fazer. Não vou ganhar muita coisa em troca, então não vou fazer. Então, queridos, o reino de Deus, ele é vazio dessas questões somente por interesse. É como uma criança, é puro, é inocente. E assim devemos buscar em Deus, ter essa mentalidade, esse coração, pedindo como Davi fala em Salmos: Deus Altíssimo, dá um novo coração. É pedir a Deus por um novo coração, por uma nova mente. É se esvaziar da cultura, dos preconceitos, pré-julgamentos, dos rótulos que colocamos sobre as pessoas. O reino de Deus, nós somos chamados para ter uma pureza. Chega uma pessoa nova na sua cela, e aí a sua natureza velha vai falar assim: mas se for as irmãs, elas costumam fazer um raio-x. Essa acho que não é piriguete não. Bem-vinda, amiga. Aí às vezes a irmã é piriguete. Aí vira para o marido e diz: não aproxima, viu? Da joia de longe. Sabe, não podemos ter esses pré-julgamentos conforme a pessoa está vestida, conforme a pessoa, o estilo dela, de vida dela. Não devemos ter, sabe, essas barreiras. Devemos ser esvaziados de religiosidade, de pré-julgamentos, de rotular as pessoas, e ser cheios de compaixão, cheios de amor, cheios de misericórdia, cheios de bondade. E o reino de Deus nos chama para viver uma vida radical, queridos. Em Mateus 18, 8-9, se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte e jogue fora. É melhor entrar mutilado ou aleijado do que tendo as suas duas mãos, 2 pés lançados no fogo eterno. E se o seu olho te fizer tropeçar, arranque e o jogue fora. É melhor entrar no céu somente com um olho do que tendo 2 e ser lançado no fogo do inferno. Queridos, obviamente, essa passagem não é literal. Jesus não está mandando ninguém se mutilar, fazer esse sadomasoquismo, não. Misericórdia. O que Jesus traz para nós aqui é uma metáfora, é algo que ele quer dizer o seguinte: sabe o que significa a mão? A mão é aquilo que você faz. O que você faz glorifica a Deus? Se não glorifica, é melhor você deixar de fazer para você ter o reino de Deus. No seu trabalho, você glorifica a Deus? Na sua casa, nos seus relacionamentos, as suas atitudes estão glorificando a Deus? O pé é pelo qual caminho você anda, a sua conduta, as suas escolhas, são conforme o reino de Deus? São conforme o ensinamento de Cristo? O olho fala da cosmovisão, da forma como nós vemos a Deus e as pessoas, as circunstâncias. É com pureza, é com fé, ou com condenação, com malícia, com julgamentos. Queridos, precisamos de compreender que é incomparável o reino de Deus. O convite, a boa nova é que nós agora recebemos a cidadania do céu. Nós recebemos o passaporte, o green card celestial. E devemos enxergar uma boa notícia. Eu me lembro do pastor Felipe, irmão do pastor Mateus. Ele foi há 2 anos para a Itália, para tentar o passaporte, a cidadania italiana, por conta da linhagem do pastor Clemente. E eu celebrei, o pastor Felipe postando no Instagram, encontrando o túmulo do bisavô ou tataravô? Do bisavô, e conseguindo a certidão de como cidadão italiano. E isso é uma notícia ótima. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas que conseguem um green card, conseguem talvez, ou a sua cidadania seja de outro país. Isso é algo maravilhoso, é para celebrar. E aí, por exemplo, algo que achei muito interessante, o pastor Felipe postou. Recentemente ele votou para as eleições italianas. Por quê? Porque agora ele é um cidadão italiano. Ele faz parte da Itália. E ele, então, participou de todos os deveres como italiano votando. Agora, muito maior, muito
superior é quando nós recebemos a cidadania celestial, é quando nós recebemos o nosso passaporte de Deus, nós somos agora, fazemos parte do reino de Deus nessa terra. É muito maior do que a sua cidadania brasileira, muito maior do que tudo, porque essa é a sua cidadania eterna. Então não viva mais como cidadão dessa terra, mas como cidadão celestial. Você foi promovido e agora você é um embaixador de Cristo nessa terra. E por último, queridos, veja que o Evangelho é um complemento, vai uma coisa linkando com a outra. Cristo nos salvou, Cristo é nosso Senhor, e com isso nós agora temos o reino de Deus, e agora para completar as boas novas, nós agora temos uma missão. Nós fomos agora recebidos, fomos encarregados de vivenciar um propósito de vida, uma missão, e algo maravilhoso que está em Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Olha as boas novas aí, queridos. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em Marcos 16, do 15 ao 17, vão pelo todo mundo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Nós temos uma missão, nós temos um propósito de vida, que é ir de fazer discípulos. Não discípulos de nós mesmos, não uma cópia do Lucas, misericórdia, o mundo não aguentaria outro Lucas, mas sim uma cópia de Cristo. Nós somos chamados para vivenciar esse propósito de vida. Porque, queridos, sem Cristo não há salvação, sem Cristo não há propósitos. E as boas novas é que agora a sua vida foi salva, a sua vida foi entregue a Jesus, o reino de Deus está sobre você, e você, como embaixador do rei, você tem uma missão. O príncipe, o rei dos reis, Jesus Cristo, te deu uma missão: vá e faça discípulos, vá, ensine, vá e anuncie as boas novas. Ter Cristo veio como nosso Senhor, Ele veio para reinar e estabelecer o seu reino através das nossas vidas, e também para que nós possamos estabelecer o reino dEle, levar salvação, transformação. E, queridos, vivenciar essa missão, pelo amor de Deus, 1000 vezes, não seja chato, não seja aquela pessoa perninha, não seja aquela pessoa, aquele Al-Qaeda gospel, misericórdia, aquele terrorista gospel. Vai para o inferno, hein? Você sabe o seu prazo de validade, pecador? Vai para o inferno. Fique esperto, Jesus está voltando. E se você não entregar, isso é uma verdade, mas pode ser de outra forma, você vai queimar no mar de enxofre. Sabe, não sejamos da Al-Qaeda gospel, não sejamos alguém que vai anunciar o Evangelho na base da ameaça, na base do terrorismo. Mas sejamos proclamadores de boas novas. Viva pelo propósito, se envolva com pessoas e acredite, se envolva com os problemas das pessoas. Se envolva de verdade. Não é tomar o problema para si e sofrer com esse problema, mas é você ser movido por compaixão. Sabe, é ouvir de verdade. Às vezes as pessoas têm como hábito só de perguntar como você está, porque ela quer chegar num assunto, ela quer te pedir alguma coisa. Ah, como é que você está? Não estou bem, cara, estou com essa luta lá em casa, tal. Ah, tá. Aqui, tem como você me emprestar seu carro essa noite? Aqui, tem como você me emprestar aquele jogo? Tem como você fazer aquilo para mim? Sabe, não sejamos pessoas assim. Não sejamos pessoas que, assim, olha, eu só vou conversar se eu ver que ele pode ir na minha célula. Vi que não está aí na minha célula? Bloque, deixa para lá, vou para outra. Não! Precisamos de ser pessoas cheias de compaixão, movidos por compaixão, nos relacionar com as pessoas de verdade, ter relacionamentos de verdade. Você vê Jesus, primeiro que Jesus não chegou, eu sou apaixonado pela história de Zaqueu. A Bíblia chega que Jesus chegou e falou assim: ei, bandido, corrupto, desce dessa árvore, vamos lá para sua casa para ter uma conversa com você, ó. Vamos lá, porque tem gente que quer levar o evangelho goela abaixo, tem gente que confunde as coisas e acha que arrependimento é na base do porrete. Tem gente assim,
que falam, não, o evangelho tem que ser pregado a duras e forte, de uma forma forte. E Jesus fala que Jesus assim, ei, opa, Zaqueu, desce aí, cara. Vamos comer uma picanha na sua casa? Aquela picanha, com a gordurinha, carne sangrando, vamos lá jantar essa noite? E fala que Jesus passou a noite lá. Jesus fala que ele falou assim, ei, Zaqueu, desce, eu quero entrar na sua casa e jantar com você, ceiar com você. E a Bíblia fala que Jesus passou a noite, e a Bíblia não mostra Jesus falando assim, Jesus chegando e vomitando sobre Zaqueu toda a sua lista de pecados, mas mostra que após se relacionar com Jesus, Zaqueu se arrepende. Zaqueu entrega a sua vida, e ele fala, eu vou restituir até mais do que eu darei às pessoas. Então, queridos, o evangelho, ser um proclamador das boas novas, é ser uma pessoa agradável como Jesus, é ser uma pessoa relacionável como Jesus, e se relacionar com todos os tipos de pessoas, as que são parecidas com você, as que são diferentes de você, é de todas as tribos. Jesus se relacionava com todos os tipos de pessoa, e nós precisamos de sair da caixinha, sair de uma forma quadrada, sabe, uma forma limitada de viver, e enxergar todos os tipos de pessoas, e nos relacionar com todos aqueles que Deus nos confia. É multiplicar aquilo que foi feito na sua vida. Hoje, a minha caçulinha, a Maria, está com 20 e poucos dias de vida. E coisa mais linda do mundo, gente. Fofa demais, quietinha, não dá trabalho, maravilhosa. E gosta de ficar no meu colo para dormir. Gosta. É fofinho, né? E aí, ela nasceu com 30, isso acontece num desses domingos, com 36 semanas e 6 dias, teve icterícia, depois a icterícia acabou voltando por conta de outros 2 motivos, e nós ficamos numa ida e vinda quase que diária no hospital. E num desses dias, nós fomos privilegiados, abençoados por Deus com uma médica extraordinária. Uma médica muito boa, que fez o diagnóstico certo, nos tratou com muita atenção, e foi fantástico. Nós já temos uma pediatra, mas ficamos tão impactados para o atendimento daquela médica, que a Pânico disse, doutora, onde você atende? Eu quero levar a Maria, eu quero talvez ter um outro pediatra, um segundo pediatra, e começamos a conversar com ela ali. E aí uma hora eu saí, porque doía ver ela fazendo os exames de sangue, furando a bichinha lá e tal. E aí, uma hora eu saio, volto, e ela está conversando com a Poli. E ela está contando, deixa eu contar uma coisa. Não fica preocupada, não. Porque eu tive que fazer transfusão de sangue, que é o nível mais alto de icterícia, quando o bebê tem que fazer transfusão de sangue. Minha icterícia ficou tão alta, ela contando, que eu fiz transfusão de sangue. E eu fiquei por semanas internada. E quando eu ouvi essa história, eu decidi fazer, sabe o quê? Ser médica. Decidi fazer o que aquela médica que descobriu a minha icterícia, quando nenhum médico viu que estava amarela e salvou minha vida, eu decidi fazer o mesmo. E ela parecia ser de uma família próspera, e a mãe dela falou assim, filha, eu te dou o carro que você quiser, para você não ser médica, porque a medicina é muito puxada, e ela trabalha somente em UTI, ou seja, é só plantão atrás de plantão, é só porrada atrás de porrada, é só situações desafiadoras. E ela falou assim, não mãe, eu quero viver para multiplicar aquilo que fizeram na minha vida. Eu quero dizer para nós que a nossa missão é como dessa médica, de entender o que foi feito por você, e você multiplicar na vida das pessoas, sabe? Aquilo que alguém levou Jesus até a sua vida, alguém compartilhou da fé de Cristo, e não foi só para parar em você. Nós estávamos perdidos, nós estávamos no pecado, estávamos afastados de Deus, e alguém estendeu as mãos e nos tirou daquele lamaçal, mas aquilo não pode ser para parar em mim. Eu preciso de ser movido por compaixão e por paixão. Eu preciso vivenciar esse propósito, esse senso de propósito, essa missão de ir e compartilhar as boas novas, de fazer discípulos, queridos. Amém? Concluindo, encerrando essa mensagem, a boa notícia, queridos, é que em Cristo, nós somos salvos, somos justificados, somos adotados, nos tornamos realeza, príncipes e princesas de Cristo, de Deus, encontramos propósito de vida e missão. O propósito do Evangelho não é somente trazer uma boa notícia para você.
O propósito do Evangelho é convidar você a fazer parte dessa boa notícia. Olha, talvez você entrou aqui hoje perdido. Talvez você entrou hoje se sentindo sozinho. Eu quero dizer que você foi encontrado por Cristo. Talvez você entrou aqui hoje distante e dependente de Deus. E uma boa notícia é que chegou o Senhor, chegou aquele ao qual você pode pertencer. Se entregue por completo ao nosso Senhor. Talvez você entrou hoje lutando contra um padrão de vida desalinhado do reino de Deus. E seja guiado não seja mais guiado pela sua carne, mas seja guiado pelo reino de Deus, pelo Espírito Santo, e deixe Deus fazer uma revolução na sua vida. Talvez pessoas entraram aqui sentindo inúteis, vazias, sem propósito de vida. Cristo tem uma missão e um propósito para você. A vida com Jesus é maravilhosa demais. Ela é repleta de boas notícias. A vida com Jesus não é uma vida triste, não é uma vida para você falar assim embaixo. Oh, Jesus é bom demais, sabe? Deixa eu falar para você, oh, Jesus é muito bom. Tipo assim, eu não sei como é que vai ser para você, mas Jesus é bom, cara. Não! O Evangelho é para ser anunciado, é para ser levado com alegria, é para ser levado com intensidade, com expressão. Olha, cara, tem algo maravilhoso que acontece todas as quintas-feiras na minha casa. Um encontro de amigos, comunhão, risadas, amor, fé, e nós recebemos uma porção de Deus. Você tem que vir fazer parte disso. Olha, deixa eu falar algo para você. O meu casamento estava arruinado, o meu casamento estava destroçado, mas olha, Cristo restaurou, Cristo fez todas as coisas, Cristo mudou a minha vida. Olha, nós temos que levar as boas novas. Cristo veio e trouxe para você salvação, o senhorio dele, o reino dele, e a missão e o propósito de vida dele, para que nós possamos agora ser plenos. Então, queridos, o reino de Deus, o Evangelho é um Evangelho, são boas notícias de alegria, são boas notícias, e essa é a nossa missão. Quero convidar você a ficar de pé.